Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. E estamos de volta com nossas aulas nesse formato em áudio para você se preparar para o Enem e outras provas seletivas de concurso público enquanto pega aquele trânsito ou dá uma geral na casa, né? De vez em quando é bom, de bobeira no quarto, na academia, enfim. Por aqui você se prepara onde estiver e falaremos sobre todos os assuntos das ciências humanas e ciências da natureza. Pois bem, hoje começaremos a abordar um dos temas mais importantes das humanidades, sempre com muitas questões no Enem, tema de muitas provas de redação, que é a demografia. Na demografia, nós estudamos o demos, mas não se assustem, não se trata do coisa ruim, não tem nada de satanismo por aqui, credo em cruz. Demos vem do grego povo, é do povo que falaremos. Portanto, demografia é o estudo das populações, é sobre nós e os outros, logo, uma matéria super importante das ciências humanas. Uma outra palavra, democracia, também deriva daí. Cracia significa poder e demos, como já vimos, significa povo. Portanto, democracia é o poder do povo, é o poder nas mãos do povo. Talvez essa seja a maior conquista civilizatória da humanidade. Democracia essa tão frágil e tão ameaçada no Brasil desses tempos, e precisamos defendê-la. Dentro da demografia, dos estudos das populações, temos as abordagens quantitativas e qualitativas, e vamos focar nisso agora. Quando falamos em demografia quantitativa, nos referimos aos números, aos dados, à quantidade das populações. No caso, para sabermos quanto nós somos na humanidade, quantas pessoas temos no Brasil, quantos são homens, mulheres, idosos, crianças, adultos, qual é a renda dessa população, quantos têm o ensino médio completo e quantos estão fora da escola, quem tem acesso ao saneamento básico e quem não tem. Esses são apenas alguns exemplos do que podemos obter de informações na demografia quantitativa. Nós levantamos os números das populações. Aqui no Brasil, temos uma respeitadíssima instituição pública que faz esses levantamentos numéricos da população, que é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é a nossa referência aqui no Geografia Popular e é responsável pelo censo demográfico, ou recenseamento, que é o nosso controle estatístico interno para recolher informações variadas da população brasileira. É realizado de 10 em 10 anos e na maioria dos outros países é feito assim também, sempre nos anos terminados em zero. Portanto, o último relatório do IBGE saiu em 2010. Esse ano, que é 2020, sairá um novo relatório, depois o próximo em 2030, 2040 e assim por diante. Além do IBGE, jornais e sites também fazem essas pesquisas quantitativas, como o Ibope, o Vox Populi, que fazem pesquisas de opinião, pesquisas de satisfação, intenção de voto, enfim. Quem é aluno de escola pública também já sabe que quando você vai fazer aquelas provas do governo, tipo Prova Brasil, Saeb, nessas provas sempre tem aqueles questionários onde eles perguntam tudo, né? Qual a renda dos seus pais, quantos quartos tem na sua casa, quantos televisores, micro-ondas, geladeira, enfim. Eles perguntam tudo mesmo. E esses dados também servem para traçar um perfil quantitativo dos alunos. Mas a pergunta que fica é por que levantar esses números populacionais?
Qual o sentido disso? Pois é, vamos aos bons e velhos exemplos para a gente compreender melhor tudo isso. Suponhamos que você esteja na administração pública de um município ou estado e tem que contratar servidores, tipo médicos, enfermeiros, professores, policiais, enfim. Quantos desses profissionais você vai contratar? Para realizar essa tarefa de uma forma eficiente, você vai ter que usar a demografia quantitativa. No caso, se a cidade que você está trabalhando tem 100 mil habitantes, por exemplo, e a Organização Mundial de Saúde diz que o ideal é ter 15 médicos por 10 mil habitantes, logo você terá que contratar 150 médicos. Dessa maneira, você não vai contratar além da conta, criando despesas desnecessárias, nem vai contratar menos profissionais, oferecendo serviços precários de péssima qualidade. Poderia também citar as campanhas de vacinação do SUS, como a vacina contra o HPV para as meninas de 13 anos. Quantas vacinas o governo tem que adquirir? 1.000, 1 milhão, 100 milhões? Nesse sentido, usando a demografia quantitativa, fica fácil. É só você consultar o IBGE, descobrir quantas meninas de 13 anos existem no Brasil e comprar a quantidade de vacinas suficiente para esse público-alvo da campanha. E eu poderia citar muitos outros exemplos em várias áreas da esfera pública de como os números, os dados da geografia quantitativa são importantes para definir estratégias e políticas públicas eficientes. E o mesmo vale para a esfera privada, é a mesma coisa. Se você tiver a fim de montar uma loja de ternos de alto padrão, por exemplo, você precisa ter o conhecimento dos dados demográficos. Só assim você vai poder tomar a sua melhor decisão. Então você vai descobrir qual bairro da cidade tem o público-alvo que vai comprar o seu terno de alta classe, ou pelo menos por onde eles circulam. Aí você vai montar a loja certa no lugar certo e a chance de você ter sucesso nesse negócio se multiplica. Porque se você não utilizar esse conhecimento, você vai acabar montando a sua loja num lugar onde o aluguel é mais barato e você vai achar que vai estar economizando, quando na verdade, sem conhecer a geografia local, você vai estar afundando o seu negócio. Os dados do Sebrae mostram que no Brasil, 1 de cada 4 empresas fecha antes de completar 2 anos de atividade. Espero não ter me alongado muito, mas esses são exemplos da aplicação prática da geografia na nossa vida. E é por isso que eu insisto que aprender essa ciência é muito importante para você ter ferramentas para uma vida pessoal e profissional mais inteligente e eficaz, seja qual caminho você deseja seguir. Por outro lado, nós temos a demografia qualitativa, que vai além dos números da demografia quantitativa, no sentido que, para as análises qualitativas, não vai interessar muito os números, mas sim o que eles significam e traduzem. Por exemplo, não vai interessar quantos alunos estão matriculados na rede de ensino, mas se esses alunos estão aprendendo, se estão satisfeitos, vai pensar na alimentação. Só os números não são suficientes para explicar a nossa realidade. E esses números também podem nos enganar. Tem aquele caso, né? Se você tiver com a cabeça no forno e os pés no freezer, na média, nos números, a sua temperatura vai estar equilibrada, mas na prática você vai estar morto. Durante muito tempo, a geografia ficou presa, apegada aos dados, ao quantitativo, e isso se mostrou equivocado. Quando a gente ficou preocupado apenas em descrever as áreas, descrever as populações, em descrever, por exemplo, a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical que permeia todo o litoral brasileiro. Mas quando a gente foi ver, essa mata já nem existe mais nesses locais, porque foi desmatada, porque foi devastada, e a gente não fez nada para lutar contra isso.
E é aqui que as ciências humanas ganham um protagonismo e uma relevância importante para propor saídas para termos uma sociedade mais equilibrada e mais saudável. Bem, nas próximas aulas de demografia, nós vamos aprofundar em assuntos específicos e, para isso, nós vamos fazer as análises quantitativas, porque nossas aulas são baseadas em dados, mas também em avaliações qualitativas, para fazer com que esses dados tenham sentido na realidade e tenham sentido para a gente também. Até a próxima aula.